Pastor Sérgio Calegari, canal Farol e Natureza. Irmãos, nós estamos falando sobre o espírito da prostituição. Este é o segundo vídeo falando sobre o espírito da prostituição. A Bíblia diz lá em Coríntios 6, a partir do capítulo 18, que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo e se destrói. Esse espírito de prostituição, irmãos, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele causa uma sequência de destruição, tanto na vida pessoal, na vida sentimental, financeira, porque ele entrando na vida da pessoa, ele manipula e por causa da prostituição, a pessoa vai perdendo tudo que tem. A Bíblia diz que por causa da prostituição, um homem chega a mendigar o pão. Irmãos, outro dia passando em frente de um mercado muito grande aqui em São Paulo, tinha várias casas, né? Essas casas de show, esses lugares onde as pessoas ficam bebendo a noite inteira. E o farol fechou e o rapaz disse assim: nossa, eu não sei o que eu vou fazer, conversando com o outro, né? Gastei o dinheiro do aluguel hoje à noite. Quer dizer, numa noite ele gastou o dinheiro do aluguel inteiro, entendeu? Então a prostituição, ela traz a miséria em todas as áreas da vida da pessoa. Irmãos, a prostituição, ela existe porque é as portas por onde Satanás entra. E como eu falei no vídeo passado, a pessoa que se prostitui, ela acha que ela está vivendo. Ela diz: eu saí com todas, eu bebo, eu fiz, eu aconteço. Mal sabe que esta pessoa está cavando a sua própria cova, porque a malignidade e os demônios que entram pela prostituição, eles são acumulativos. Então, irmãos, quanto mais a pessoa se prostitui, mais demônios ganham legalidade na sua vida. E o que é a prostituição? A prostituição, irmãos, é quando eu ando da maneira que não é a maneira de Deus. O sexo, ele foi estabelecido para Deus para o casado. Quando você é solteiro e pratica o sexo, você está em prostituição, em fornicação, e você colocou na mão do diabo a sua vida inteira, porque a prostituição, como eu já disse, ela habilita os outros demônios a entrarem na sua vida. Existem vários demônios, cada um, irmão, se relaciona a áreas da nossa vida, você entendeu? E a prostituição é a porta por onde o inimigo entra. Por isso que a prostituição é tão fácil. Nós vivemos numa cultura, irmãos, que a pessoa acha que ela é livre, que ela pode fazer o que ela quer. E realmente, ela pode fazer o que ela quer, mas tudo tem uma consequência, você entendeu? Nós vamos viver as consequências da nossa atitude. Quando você se separa para Deus e santifica, você vive a bênção de Deus. Mas quando você anda sem regras, Satanás te abraça e ele é o Senhor da sua vida. A prostituição coloca o diabo no controle da tua vida. Você entendeu? Hoje as pessoas namoram, irmãos, e não guardam o princípio. Já vivem como casado. E pior ainda é o solteiro, irmãos, que só pensa em sair com várias pessoas. E ele acha que fazendo isso, ele está vivendo e se satisfazendo. Mas na verdade, irmãos, a pessoa que cai na prostituição, ela é um instrumento do inferno para contaminar outras pessoas, e ela serve de alimento para os demônios. Os demônios se relacionam através do corpo das pessoas, entendeu? Os demônios, eles têm acesso ao mundo natural através do corpo das pessoas. Por isso que a Bíblia diz que o pecado está no corpo, e aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Irmãos, quantas situações, que eu tenho atendido durante vários anos, de pessoas que se destruíram por causa da prostituição, de pessoas, irmãos, que por causa de uma vida sem ter temor a Deus, vivem um abismo chamando o outro abismo, entendeu? Aquele que se prostitui se torna um instrumento do inferno, e a sua vida, irmãos, ela vai sendo consumida. Ele nunca vai ter nada, ele nunca vai alcançar nada, ele nunca vai estar satisfeito. Você entendeu? Por quê?
Porque o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. E se o diabo tiver que te dar um pouco de prazer para te destruir, ele vai te dar um prazer. Se o diabo, para te manter escravo, vai te dar prazer, ele vai fazer isso para que você fique escravo do mal. Falando novamente sobre os laços de alma, irmãos, toda vez que você se deita com alguém fora do casamento, quando você não é casado ou quando você adultera, e você faz um laço de alma com aquela pessoa, porque a Bíblia diz que quando os dois se tornam um, quando estão numa conjunção carnal, os dois se tornam um. Então tudo que há de uma pessoa passa para outra. Toda malignidade, maldição, peso espiritual, compromisso passa para outra pessoa. E eu, como eu falei no outro vídeo, imagina se essa pessoa saiu com 40 pessoas. É uma confusão espiritual, coisas que os demônios adoram. Então, irmãos, você conheceu uma pessoa, dando exemplo, você se relacionou com essa pessoa era da Umbanda, do Candomblé, tinha uma maldição familiar, mexia com feitiçaria, com Wicca, com esoterismo, isso tudo passa para você, entendeu? Isso vai acumulando conforme as pessoas vão se relacionando com outras pessoas, elas vão acumulando malignidade para a sua vida, vão trazendo trevas para a sua vida. E por isso, irmãos, que hoje em dia os casamentos não dão certo, porque já começam no pecado. E eu falo, irmãos, o diabo, ele prefere destruir um casamento do que um namoro e um noivado. Então, quando a pessoa está namorando, a pessoa já se relaciona sexualmente, aquela maravilha, aquele fogo, aquela paixão. Aí a pessoa casa, o diabo que entrou na vida da pessoa por causa do pecado, ele está ali. E quando a pessoa casa, ele vai destruir o casamento da pessoa, ele vai esfriar a relação, porque esta é a função do diabo, matar, roubar e destruir. Então, irmãos amados, quem não conhece a palavra de Deus se torna escravo do mal e é manipulado pelas trevas, entendeu? O espírito da prostituição, irmãos, não é porque você é o cara, não é porque você é a mulher fatal, você entendeu? É porque você está sendo um instrumento ao qual Satanás está usando. E Satanás, ele usa as pessoas para depois destruir, e depois ele vai para outra pessoa para destruir. Irmãos, a santidade é algo maravilhoso, porque na santidade eu conheço a Deus, porque na santidade eu me relaciono com Deus, amém? E aquele que está em Cristo, irmãos, ele começa a viver o que ele nunca imaginou de viver, amém? Quando nós aceitamos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós paramos e começamos a nos arrepender de tudo que nós fizemos. Pegamos nojo do pecado, pegamos nojo da prostituição, porque nós entendemos o que era aquilo, você entendeu? Então, irmãos, toma cuidado. E eu quero falar também sobre o crente que conheceu Jesus, que aceitou a fé e voltou para a prostituição, e voltou para o adultério, está praticando adultério, prostituição. Irmãos, a Bíblia diz que existem os 7 espíritos piores. Quando o espírito maligno sai da pessoa, ele fica vagando por lugares secos e áridos, mas de vez em quando ele dá uma olhada para onde ele saiu, de onde ele saiu, e ele vendo a casa vazia, ele sabe que sozinho ele não vai conseguir, porque a pessoa, embora esteja dando brechas, ainda aprendeu algumas coisas. Então ele chama 7 espíritos piores do que ele, que estão vagando desesperados, para virem com ele e habitar naquela casa, voltar para a pessoa. E a Bíblia diz que o estado desta pessoa se torna pior do que antes de conhecer Jesus. Toma cuidado com a sua vida, pede perdão, se arrepende, porque, irmão, Satanás, ele tem uma característica, ele fica incubado como um vírus, e no momento que você vai conquistar algo, você vai viver, ou você vai casar, ou você vai ser feliz, é neste momento que ele se levanta para destruir a tua vida, você entendeu? O espírito da prostituição vem quando eu pratico sexo antes do casamento. O espírito da prostituição entra muito através da pornografia, irmãos.
A pessoa que acessa a pornografia, ela abriu a sua mente para que os demônios entram e estabeleçam ali, né, um trono. E a pessoa fica viciada, a pessoa fica o dia inteiro pensando em pornografia, assistindo pornografia. Irmãos, toma cuidado, entendeu? Porque esse espírito, ele veio para destruir, não veio para te dar prazer. Então a pessoa que acha que ela está sendo a pessoa, o cara ou a mulher porque está saindo com todo mundo, irmãos, ela simplesmente está sendo um instrumento do inferno. A prostituição, irmãos, abre portas para falência, para miséria, para loucura, para morte, para humilhação. Satanás, ele trabalha desta maneira: primeiro ele seduz, depois ele dá o prazer, depois ele humilha e destrói. Você entendeu? Amém? Quantos casamentos, irmãos, que eram casamentos bons, que eram casamentos estáveis, mulheres, filhos, uma família, que foi destruído por causa do adultério, porque aquele que adultera traz fogo para o seu próprio peito. Amém? Não abre mão da tua família, irmãos, por um engano e um prazer momentâneo. Amém? Porque, irmãos, olha, para sair você vai achar muitas pessoas, mas para chamar de esposa e de marido você não vai encontrar. Então valoriza o teu marido, valoriza a tua esposa, honra a tua casa. Não troque, né, aquilo que é concreto por uma aventura, porque não vai valer a pena, irmãos. Porque um abismo chama outro abismo. O diabo, ele não quer que você tenha prazer, ele quer apenas te laçar para te destruir, para te corromper. Você entendeu? Então, irmãos, presta atenção no que eu estou te falando. Naquilo que guardar, guarda o teu coração. Tudo começa com um pensamento, com um olhar. Amém? Tudo começa com uma conversa, um pensamento, um olhar. Se posiciona, pede misericórdia para Deus, se santifica para que você possa viver, né, na bênção do Senhor. A Bíblia fala que o solteiro, irmãos, é para servir a Deus, é para buscar o Senhor, e o casado cuida da família. Você entendeu? Aquele que é solteiro, ele tem que se santificar, buscar conhecimento de Deus, se preparar, chegar mais perto de Deus. E aquele que é casado, irmãos, ele está na presença de Deus, mas ele tem que cuidar muito da família dele. Você entendeu? Cuida da tua família, cuida da tua santidade. Lembrando que esses espíritos demoníacos, irmãos, eles não vão te dar prazer. Não é porque você está saindo com 5, 6 em cada final de semana, e não é porque onde você passa você chama a atenção de todo mundo, que você é o bonitão ou é a bonitona. Como eu falei, o espírito de prostituição, quando ele está numa pessoa, ele não está ligado à aparência. Amém? Mas ele chama, porque é um demônio, chama demônio da prostituição, ele atrai as pessoas. Quantas situações que eu tenho visto de pessoas que não têm aparência nenhuma, irmãos, mas com uma pessoa me diz: nossa, pastor, o que eu posso fazer? A mulherada chove em cima de mim. Ou muitas mulheres que dizem: eu não sei o que eu tenho, todo homem olha para mim. Eu falo: é um espírito de prostituição, é um espírito de pombagira, é um espírito de Maria Mulambo que está na vida da pessoa, irmão. Você entendeu? Então vigia. Hoje você ficou sabendo mais um pouco sobre o espírito de prostituição, que vem por brechas. Amém? Ele entra na sua vida através de brechas. Aquele que é solteiro se santifica. Ai, pastor, mas é impossível. Não, não é possível. A Bíblia diz: andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Quando você busca Deus, irmãos, o Espírito Santo, ele mortifica as obras da carne, ele sossega o teu corpo, irmãos, ele te dá uma paz que te aquieta. Agora, quando você não tem Jesus, o inimigo está te tentando 24 horas por dia. Então, irmãos, de vez de ceder às tentações do mundo, se refugia em Cristo. Amém? Porque, irmãos, ninguém vai ser feliz andando na prostituição. As pessoas perdem, as pessoas se destroem, a pessoa perde a dignidade, a pessoa perde o caráter e a pessoa se humilha na sarjeta do pecado, entendeu? E eu vou falar mais uma coisa: você que está na prostituição e relacionamentos que não são de casais conjugal, você pensa que isso vai durar muito tempo? Não vai.
vai durar o tempo que Satanás precisa para te laçar, te enganar e destruir a tua vida. Amém? Pastor Sérgio Calegari, canal E Farol em Natureza, falando, irmãos, sobre as coisas espirituais, porque conhecendo a verdade, esta verdade o libertará.